Fala galera, Escobal na área, eu sou o Jimmy Escobal e hoje é o terceiro dia de janeiro, pessoal. Já estamos entrando aí, capaz de janeiro começou, 2024 já começou, metendo 3 dias seguidos e já estamos no nosso segundo dia de pregão, tá? Tá uma conta bloqueada aqui, tá, pessoal? Porque é o meu sistema de gerenciamento. Hoje a gente vai falar sobre como desbloquear o medo de operar, tá certo, pessoal? Então, esse é um vídeo mais voltado, é claro, para os traders intermediários, os traders que já tiveram contato com o mercado financeiro, que tiveram experiências negativas com o decorrer das suas experiências com o mercado, né? Então eu entendo que isso aqui é um assunto que tem que ser abordado, é o lado mais próximo do gerenciamento, do que a gente costuma iramente chama de controle emocional, tá? Vocês vão perceber que não existe controle emocional, tá? A gente não controla as nossas emoções, a gente aprende a lidar com elas, tá? Então, hoje nós tivemos uma aula presencial aqui com os alunos do curso de estratégias sobre Day Trade. E nos treinamentos que eu tenho dado por aqui, eu percebo que as pessoas não têm dificuldade praticamente nenhuma de verificar e entender para onde o preço está indo, tá? As pessoas não têm dificuldade de ver isso, tá? Então, ao olhar um gráfico como esse aqui, vou tirar essas linhas aqui, essas marcações. Uma pessoa olhando esse gráfico, ela não tem dificuldade de dizer para onde o preço vai, tá? Então a pessoa vai olhar um gráfico, vai dizer, pô, esse negócio está indo para cima, né? Tá indo para lá, mas a pessoa não sabe exatamente onde ela vai comprar, ou o movimento está estranho demais para ela. Mas meio que a pessoa sabe que o preço está indo numa direção, tá? Então, muitas delas, praticamente todas as pessoas que eu conheço, elas estão vendo a direção do preço, elas deixam o preço passar do ponto de entrada e aí essa pessoa executa uma estratégia, seja uma estratégia de tendência, seja uma estratégia de rompimento falso, consolidação, e essa pessoa acaba deixando passar a oportunidade e quando ela começa a entrar na operação, ela entra atrasado, tá? E aí existem duas características que a pessoa fica muito nervosa por estar executando aquela estratégia e ver o preço voltar ou fazer um pullback e a pessoa não tem paciência de deixar o mercado alcançar os seus alvos e aí a pessoa leva um stop antes do que deveria e às vezes não deixa o preço chegar até o ponto da parcial ou até os alvos que ela definiu, tá? Isso é muito comum. Então, os meus alunos, eu percebi que muitos deles têm essa dificuldade de deixar que o preço caminhe com ele, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso e quais são as causas e o que a gente pode fazer para resolver esse problema, tá? Levando em consideração que todas as pessoas aqui, todos os traders vão ter seus próprios modelos operacionais, né? A gente não pode esquecer que as pessoas são diferentes. A gente tem que entender também que as causas para a pessoa ter medo de operar são muito parecidas, tá? A primeira delas é uma falta de confiança enorme na sua própria habilidade de operar. Por quê? Porque quando o trader começa a operar, ele costuma trabalhar um pouco com o instinto, né? Ele começa a ver o preço andar para lá, ele começa a comprar, às vezes dá certo, às vezes dá errado. Não sabem o que é ordem oco, né? Às vezes a pessoa não sabe o que é essa ordenzinha aqui, ó, de estratégia, tá? Uma ordem oco, tá? Eu vou botar aqui para vocês enxergarem. Para quem não conhece, tá? A ordem oco é uma ordem cancela a ordem, ou seja, a gente tem uma ordem original aqui, ó, com 3, uma compra de 3, e ele já deixa armado, evidentemente, as saídas parciais, aqui no caso com 100 pontos, e ali em cima com 250 pontos, e o stop principal aqui embaixo. Tá? Essa é uma ordem oco, para quem não é apresentado ela, fiquem sabendo, é o modelo que eu gosto de trabalhar, onde eu faço parcial com 50%, 60%, 70% da mão e deixo carregar o próximo movimento para continuar andando, tá? Então algumas pessoas não têm noção de que a plataforma delas permite que elas façam isso. Vocês estão olhando aqui em cima, está escrito ó, conta bloqueada, é a conta da Genial que eu tenho, tá? Se eu clicar aqui ele vai dizer por que ela foi bloqueada, ó. Bloqueado por alcançar a hora limite, tá? Que hora limite é essa? Eu posso vir aqui, eu vou mostrar para vocês, configurações, posso ir bem aqui em gerenciamento de risco e eu posso definir
quais são as características que eu quero que esse bloqueio aconteça. Então, por exemplo, aqui eu posso botar uma perda total até R$ 200, né? E a partir das 14 horas eu não quero que ele permita que eu consiga fazer outras operações, né? Porque eu já me conheço, eu já sei o que é que eu vou fazer, entendeu? Às vezes eu posso não ter paciência, eu posso estar tentando recuperar algum lote que eu não queira aceitar. Então, esse tipo de bloqueio ele vai ser benéfico para a minha construção, pela minha saúde mental, tá? Então, eu percebo que as pessoas têm essa dificuldade de conseguir enxergar os movimentos acontecendo e tirar o melhor proveito deles, né? Às vezes deixam passar a oportunidade e acabam pagando um pouco mais caro, tá? Então, se você é um iniciante ou se você já é um trader que é um pouco mais intermediário, você tem que estudar os motivos por que você não consegue entrar em algumas operações e por que elas estão dando muito errado, tá? Por exemplo, no horário da manhã, a gente teve aqui o mercado caindo, tá? O mercado veio, abriu com um gap de baixa e a expectativa era que o mercado fosse cair, tá? Até então, todo mundo disse que o mercado ia cair e eu mesmo acreditei que o mercado fosse cair, mas eu não acredito que o mercado caia de primeira. Eu sempre acredito que o preço ele vai fazer algum tipo de movimento que pode impedir que aquilo aconteça. Não é isso aí que a gente chama de armadilhas, a gente vem comentando isso o tempo todo, tá? Então, uma pessoa, um trader, vendo esse primeiro sinal, deixa eu ver se eu consigo jogar ele para cá. Deixa eu ver se eu consigo jogar ele para cá. Eu não consegui. Uma pessoa vendo um sinal como esse, que é um candle grande, um candle volumoso, um candle que tem um corpo muito grande, com pouco pavio, isso aqui assusta um pouco as pessoas, né? Ver um candle com grande força, grande energia apontando para uma direção, as pessoas acabam tendo uma sensação que a gente chama de FOMO, tá? FOMO se escreve assim, para quem não sabe, tá? FOMO, tá? FOMO significa Fear of Missing Out, tá? Que é o medo de ficar de fora, tá? As pessoas têm medo de não conseguirem fazer as boas operações, tá? E isso é um grande problema, porque o mercado ele vai dar várias oportunidades durante o dia para que você possa executar suas estratégias. E a partir do momento em que você vê o mercado ganhando força, ganhando velocidade em alguma direção, você acaba pensando que aquele movimento ele vai ser o único movimento, ou se você não conseguir entrar nele, você vai estar ficando fora de uma boa oportunidade. O que não é verdade, tá? Não é verdade. A primeira coisa que você que é trader, iniciante, intermediário e não está conseguindo ter resultado é pensar primeiramente que o mercado ele vai dar oportunidade, tá? Ele vai dar oportunidades boas, oportunidades ruins. Então, você vai ter que mensurar essa característica. De manhã, obviamente, a gente tem um volume maior, a gente tem uma volatilidade maior. Então, a gente tem que entender que isso eventualmente vai acontecer, que as oportunidades elas vão passar pela gente e algumas a gente vai capturar e outras a gente vai deixar passar, tá? Pelo menos foi isso que eu percebi, que me ajudou muito a trabalhar esse FOMO, tá? Esse medo de ficar de fora. Então, eu já tive momentos onde eu queria participar dos primeiros 2 minutos do mercado, porque eu acreditava que a solução para o movimento que eu queria estava ali dentro. E não está, tá? Não está. A solução para esse movimento, para o seu problema de gerenciamento, não está nos primeiros 2 minutos, não está nos últimos minutos finais. Então, você tem que entender que o mercado ele vai dar várias oportunidades durante o dia. Eu prefiro ficar de fora da maioria dos movimentos que acontecem aqui nesses primeiros 10 minutos aqui. Não é que eles não deem certo, tá? Não é que eles não deem certo, mas costuma estopar muita gente desnecessariamente. Então, existem alguns pontos, evidentemente, onde a gente vai conseguir capturar. Mas se você está tendo dificuldade de dizer não para algumas operações, então o melhor é você ficar de fora, né? Então, a primeira coisa que os traders têm que entender é que o FOMO é um problema, tá? É o medo de ficar de fora da operação. Eu vi esse primeiro movimento, obviamente eu quis vendê-lo, tá? Primeiro porque ele rompeu máxima aqui do candle de 2 minutos, depois ele veio romper fundo, tá? É o tipo de operação que eu gosto, é o tipo de armadilha que eu acho legal. Então, eu gostaria de tentar capturar o tamanho desse candle para baixo,
Mas, como eu falei, eu sou um pouco travado para entrar em operações assim, é muito de supetão. Eu gosto muito de pensar no que o preço está fazendo, né? E aqui a gente vê, como ele estava próximo de um fundo importante, eu preferi não fazer essa venda, tá? E ele chegou a dar o alvo de 100%, mas como vocês me conhecem, provavelmente eu iria querer mais, tá? Eu sou um pouco acostumado a receber um pouco mais de 170 pontos, tá? Então eu esperei o mercado me dar um sinal melhor e ele deu, tá? Eu vou botar aqui em armadilhas, a gente vai ver que existe uma regra de coloração aqui que a gente está utilizando, RSA avançado, ele vem funcionando muito bem, a gente vem utilizando esse indicador, tá? Então ele vem apontando aqui, ó, e mostrando que era só esperar mais um pouquinho para dar o sinal. Ele veio, fez uma outra armadilha aqui para quem não percebeu, tá? A gente verifica aqui que nesse ponto aqui, ó, nesse fundo aqui, o fundo foi violado por esse candle, tá? Então, para mim, essa é a característica que eu gosto de operar. Ou seja, no primeiro momento ele me convidou para participar de um movimento e eu preferi dizer não. Depois ele me dá uma outra oportunidade de fazer um movimento contrário dentro da expectativa que nós estávamos de tentar comprar nessa região, tá? Que é a região de mínimas do dia anterior. Tá? Não vamos falar de estratégias hoje, mas só para vocês ficarem contextualizados no que a gente vinha comentando. Qual é a expectativa que eu tenho para esse tipo de movimento? Para mim, pelo menos topos anteriores, tá? Ou pelo menos o fechamento do gap onde estava o ajuste. O mercado alcançou os dois alvos. Tá? Eu estava aqui com um aluno meu, Alex, e o movimento foi acontecendo e ele ficou desacreditado, não, que o mercado é para baixo e tudo mais. Eu falei, cara, eu não acredito nos movimentos que o mercado me dá assim muito de cara. Eu gosto de trabalhar armadilhas e eu gosto de trabalhar pequenininho, né, com um contratinho, 2 contratinhos no máximo, porque a minha intenção não é fazer dinheiro no começo do dia. A minha intenção é fazer uma gordura para eu poder bater uma boa operação, tá? Então, com um contratinho, eu ia conseguir levar esse cara facilmente até o fechamento do gap, tá? Conseguiria facilmente levar ele até aqui. O que aconteceu? Ele ficou falando, não, cara, cancela isso aí, não, que não vai dar certo. Olha, já pegou muito, já tá com 30 reais na mão. Falei, quer saber, eu vou fechar essa operação, que tá me deixando com medo, tá? E aí vem a segunda característica que você tem que aprender a lidar, tá? Você tem que aprender que, primeiro, deixa as oportunidades ruins passarem e espera a tua oportunidade, que ela vai acontecer, né? O FOMO, vamos deixar o FOMO de lado. E agora a gente tem que trabalhar a nossa própria convicção, tá? A minha estratégia, a forma como eu opero, é uma forma de deixar o preço andar. Então, às vezes eu vejo o preço vir para cima, ó, 150 pontos, voltar, me deixar um pouco negativo, ou até tomo stop se for o caso, mas quando eu consigo capturar o movimento todo, eu capturo algo em torno aqui, ó, por exemplo, de 500 pontos, tá? E teria sido alcançado. Mas, por sofrer influência de outras pessoas, a gente acaba desacreditando na nossa própria análise, tá? Então isso aconteceu comigo hoje, tá? Não tenho problema nenhum em falar, mas pelo menos eu saí positivo. Mas o que eu percebo? É que todos os dias eu venho fazendo operações mais longas. Todos os dias eu mostro operações de 500 pontos, de 600 pontos, 700 pontos, às vezes até de 1000 pontos, tá? E as pessoas veem isso todos os dias. O problema é que elas não acreditam quando tem dinheiro em jogo, tá? Então, por exemplo, você está operando na conta de simulação e na conta de simulação você é o bambambam. Na conta de simulação você consegue botar 5, 10, 15 contratos. Na conta de simulação você faz o seu preço médio, você deixa o preço vir para trás, depois você faz o médio para frente. E aí você vai interagindo com o preço e você consegue sair positivo. Mas na conta real, quando você trabalha 2, 3 contratos, você não consegue ter o mesmo resultado, tá? Então você tem que ter convicção no que você está fazendo com um contrato, com 2 contratos, com 10 contratos, tá? Então eu opero pequeno porque eu gosto de ficar vendo o que o preço vai fazer. Então eu faço minhas análises olhando 15 minutos, tá? Faço minhas análises olhando 15 minutos. Para mim, o 15 minutos é o tempo que manda no diário, tá? Ele que vai mostrar para mim as características. Tinha visto aqui uma média de 8 períodos aqui no meio do caminho, mas já tinha me dado uma entrada ali positiva, já tinha rompido o falso. Então, para mim, o mercado podia vir até média de 80. E eu acho que ele veio, tá? Acho que ele veio.
Então, é uma característica que eu costumo ver todos os dias, né? Então, eu opero um contrato, 2 contratos dessa forma. Mais tarde, quando eu comecei a entrar com 5 contratos e mostrar para ele que é do mesmo jeito que a gente tem que estar trabalhando, aí ele ficou um pouquinho mais tranquilo, mas ele continua olhando para as minhas operações com aqueles olhos desconfiados de por que você não zera logo a sua operação, por que você não fecha logo, por que você não guarda o dinheiro. Bom, é porque eu já estou acostumado a enxergar o preço dessa forma, tá? Então, para mim, a construção do movimento ela é uma coisa natural. É uma coisa natural. E eu acredito que para o trader iniciante, para o intermediário, enxergar o movimento acontecer é muito importante, tá? Porque às vezes você quer capturar um movimento de 100 pontos, por exemplo, mas você quer entrar muito alavancado, mas você só está olhando quanto você vai ganhar, você não está olhando quanto você vai perder, tá? Então, eu particularmente olho o meu risco. O meu risco é pequeno, o meu risco é irrisório, eu não tenho problema nenhum em deixar o mercado andar, não tenho problema nenhum em tomar o stop, tá? Então eu espero passar e essa tranquilidade para vocês, principalmente para quem está tendo dificuldade de ter resultados, que quando você está operando, a sua ambição, vamos dizer assim, o seu objetivo não é ganhar o dinheiro em si, mas em si aprender a fazer o dinheiro, nem que seja pouquinho, tá? Porque você vai construir aos poucos os seus tijolinhos, tá? Você vai construir o tijolinho da segunda-feira, botar em verde, né? Que o vermelho tá feinho aqui. Você vai construir o tijolinho da segunda-feira, vai construir o tijolinho da terça-feira, da quarta-feira, e aí você vai tomar um stop. Tudo bem, o stop tem que ser controlado, pequenininho, tá? Eu gosto de stops controlados, mas quando você for ganhar, aí você não tem que ter medo, não tem que ser covarde, tá? Tem que ganhar mais. Vamos dar uma olhada aqui no relatório de performance de hoje para a gente ver como é que ficou. Vamos dar uma olhada nas operações aqui que a gente fez. Chegou a ficar R$ 120 negativo, depois a gente ficou positivo, tá? Faz parte das operações, ó. A gente tem aqui uma limitação de perda, tá? Stops ultra controlados, tá? Ultra controlados, a gente não perde mais do que R$ 60, do que R$ 80, é a média do que a gente perde. Mas quando a gente ganha, eu gosto de ganhar assim, ó. Se o preço me der a oportunidade de carregar a posição, eu vou carregar a posição, tá? Vamos dar uma olhada na semana, como é que tá? Vamos dar uma olhadinha aqui na semana para a gente ver como é que tá a semana. Olha aqui, ó. Aqui vocês conseguem enxergar que meus stops são super controlados, tá? A gente teve um dia aqui que a gente passou um pedaço? Acontece, né? Acontece. Mas, ó, via de regra, stops super controlados. Mas quando a gente ganha, eu não quero R$ 20, não quero R$ 60, eu quero ganhar daqui para cima. E pro meu ganho não tem limite. O que o mercado puder dar pra gente, a gente vai tomar dele, tá? Então é mais ou menos isso que vocês têm que ter em mente quando vocês forem fazer as operações, tá? Não importa se vocês estão trabalhando com um contrato, com 2 contratos, com 10 contratos, vocês têm que agir da mesma forma. A mesma forma que você faz com um contrato, você vai fazer com 2, você vai fazer com 10, você vai fazer com 20. Porque se vocês começarem a ver qualquer poeirinha lá com 10 contratos, eu fiz R$ 100, pô, você pegou 50 pontos, meu amigo, 50 pontos. 50 pontos eu como 50 pontos a qualquer momento aqui no mercado, eu consigo 50 pontos, né? Então eu prefiro esperar que o mercado ele chegue no meu ponto, eu prefiro fazer análise no tempo maior, olhar, vamos dizer aqui, vamos fazer análise do que a gente fez hoje, né, que a gente tinha comentado. Para quem não sabe, a análise é feita basicamente dessa forma, tá? Eu vejo aqui um movimento anterior, não exatamente o movimento do dia, né? O Fernando ele gosta muito de fazer o movimento do dia, não tem problema. É uma análise muito semelhante, tá? Se a gente for ver, os pontos também tocaram, são muito semelhantes, tá? Eu gosto muito de olhar o movimento principal. A gente vê que ele chegou na zona de venda, lá onde eu gostaria de ter vendido, até tinha comentado isso, tá? Então, eu gosto de fazer esse tipo de coloração, tá? Vamos botar aqui uma cor vermelha para a gente entender que seriam os pontos de venda. Nos fundos, eu sempre vou pensar, tá? Todo rompimento de fundo eu vou pensar em comprar. Não é porque subiu hoje não, tá? É porque os fundos normalmente rompem e rompem falso. Rompimentos não costumam funcionar, tá? Aqui em cima, na máxima do dia anterior, eu vou pensaria em vender. Estaria corroborando aí com a característica que a gente estava tendo de que talvez o preço fosse cair.
A gente pode botar no outro topo também uma venda, né? Então o mercado estaria trabalhando com essas características aqui, então, tá? Então, por que eu traço essas informações? Não é porque eu acho bonitinho ou porque eu sou um cara fodão do mercado, não tem nada a ver disso, tá? Por que eu traço essas informações? Porque eu não vou querer operar o mercado aqui no meio do caminho. Para mim não faz sentido nenhum eu tentar interagir com ele aqui, porque aqui ele vai estar em deslocamento. E quando o preço está em deslocamento, ele faz o que ele quer. Tá? Ele faz o que ele quer. Então, para mim, não importa. Eu posso estar pensando assim, porque vocês entendem que a cada ponto do mercado aqui a gente vai ter um suporte, uma resistência. Né? No caso aqui, no primeiro toque do fechamento do gap, a gente tem uma resistência. Tá? No rompimento aqui, a gente vai ter uma resistência. Então, a partir do momento que o mercado subiu, aqui se tornou um suporte. Então, a gente vai ter suportes e resistências sendo rompidos e continuados a cada momento. Então, eu prefiro balizar as minhas operações com base em uma análise do tempo maior. Tá? Então, olhe, por exemplo, 15 minutos, 60 minutos. Vamos botar os 60 minutos aqui para a gente dar uma olhada. Para vocês verem como é mais tranquilo a gente olhar, por exemplo, aqui, ó, a zona dos fundos aqui. Provavelmente o mercado não perde essa região de primeiro, ele vai bater e vai voltar. Então a gente sabe onde é que vão estar os pontos principais. Se o preço chegar lá, a gente vai tentar interagir com ele. Vamos ver o 240 minutos? Então, o 240 minutos ele já vai mostrar padrões de vela, né? A gente vai começar a ver aqui uma grande sombra superior. Não houve a perda da mínima, para mim aqui seria um ótimo gatilho de venda, então eu entenderia que o mercado talvez já estivesse alterando todo o sentido da tendência principal dele para queda. Então, eu prefiro olhar os tempos maiores do diário, entendeu? Olhar para cá, o que está acontecendo, qual é o padrão da vela, se ele está apontando, conseguiu fechar acima da média de 8? Não, fechou abaixo. Então, provavelmente a média de 8 funciona novamente como uma resistência. Então, esses pontos eu vou conseguir montar esse quebra-cabeça de onde eu vou querer interagir com o preço, e eu só vou fazer a operação lá dentro, tá? Eu só vou fazer a operação lá dentro, o que vai me deixar de fora de muitas oportunidades, mas que são oportunidades que eu julgo serem ruins para o meu operacional, tá? Porque quando eu consigo vender aqui nesse ponto, tá? Vamos dizer aqui, eu queria vender aqui no meio, eu tinha até comentado isso. Quem acredita que não tem lá no grupo, tá? Fala, eu quero vender aqui no meio, o mercado veio para cá, aqui desses pontos aqui, entregou nada mais, nada menos do que 600 pontos, tá? Nada mais, nada menos que 600 pontos. E do ponto de compra, quanto é que foi? Bom, do ponto de compra, se eu tivesse sido mais macho, né, eu teria pego aí os 500 pontos para cima também. Da segunda vez eu fechei a posição, mas falei que era compra. Se tivesse levado até ao ponto onde eu queria soltar, era 1.200 pontos. Então aqui eu estou enxergando que tem o filé. Aqui eu estou vendo que tem movimento, tem volume, tem intenção de compra. Ali vai haver defesa, o preço não vai passar de primeiro. Então para que eu vou querer ficar pegando 50 pontos bem aqui no meio do caminho? Não tem por que fazer isso, galera, tá? Então se você é um iniciante, se você é um intermediário, você tem que fazer esse estudo da manhã para você balizar as operações que você vai fazer. Quando você fizer elas, você tem que entender que você não pode ser covarde nos primeiros 50 pontos, 100 pontos que o preço andar. Você vai ter que deixar entender a mecânica que o preço está fazendo ali para você conseguir reduzir o tamanho do seu stop e poder alongar um pouco mais o seu trade. É claro, galera, que futuros não é brincadeira, né? Então vamos dizer assim, você é um iniciante ou você é um trader intermediário que não está tendo condições de ter resultados mais longos. Faz uma parcial, que nem eu faço aqui, ó, 2 contratinhos, uma parcial com 100 pontos. É o suficiente para você proteger o seu capital. Você já não vai sair perdendo, tá? Você já não vai sair perdendo. E a segunda parcial você deixa o preço andar a teu favor, e aí você traça os seus alvos e aprende a deixar o preço caminhar sozinho, porque ele vai fazer o movimento, tá? Então, às vezes você quer pegar 50 pontos, o mercado andou 2.000 pontos, você começou a ficar sentindo FOMO. Eu não estou participando, vou tentar entrar no meio do caminho. E aí você se matou para conseguir 2 operações de 50 pontos aqui, se alavancou para caramba para fazer 100, entrou com 5 contratos para fazer 50 pontos cada um, e aí aqui no meio tu fez 10 entradas, fechou negativo R$500, tá? Então, eu prefiro aqui entrar com meu riscozinho de 60 contos, pegar os meus 20, guardar no bolso, botar meu alvo lá para a caixa prega e deixar o preço andar o dia todinho se for necessário, porque eu estou vendo o que o preço está fazendo e eu tenho tempo
de entender como é que é a mecânica dos preços, de entender qual é a resistência, qual é o suporte, o que é que ele está fazendo, tá? Aqui, ó, no minuto, eu tenho um setupzinho, que é quando o preço abre abaixo da média de 200 e o ajuste está logo acima dela, o primeiro movimento que rompe a média de 200 vai buscar o ajuste, tá? Então é esse movimento aqui, ó. Exatamente, essa média branca aqui é a média de 200, tá? Então o preço abriu aqui, ó, abaixo da média de 200, tentou romper, não conseguiu, desceu e foi de novo. Então para mim essa aqui já é a característica de que ele vem buscar o ajuste, tá? Rompeu a média de 200, foi buscar o ajuste e voltou, tá? Onde ele vai buscar? Os dois pontos de pivô para cima. Foi esse ponto aqui que a gente tinha comentado, que seria o alvo da operação, tá? Ele tocou uma vez ali e a venda deu nada mais, nada menos do que 500 pontos. E a compra deu quanto? Vamos dizer que a pessoa comprou aqui e botou o stop na mínima. Nada mais, nada menos do que 860 pontos, tá? Então, aprendam a ler a sua análise e seja fiel a ela. Não sejam agoniados no mercado. Não sejam agoniados tanto para entrar como para sair. Aprenda a degustar aquele movimento que está acontecendo. Então você vai enxergar os preços trabalhando porque você não controla absolutamente nada, cara. Você não controla absolutamente nada aqui. A única coisa que você controla são as suas atitudes. Agora, se você vai ficar agoniado porque o preço está voltando, meu amigo, você tem que operar mais leve. Aqui você não vai ficar rico. Aqui você não vai ficar rico. Então, você tem que aprender a operar pequeno, operar leve, aprender a encontrar os pontos de entrada interessantes. É claro que como eu dou aula, aqui eu estou na frente do pessoal, eu tenho que mostrar que é prudente se você está negativo, fechar no 0 a 0. Se você está no topo anterior, está só com um contrato, fecha a operação, verifica se não aparece uma operação contra a tendência interessante. Aqui, como a gente, por exemplo, encontrou aqui um rompimento falso, isso aqui a gente vai construir com o tempo, galera. É com o tempo, não é do dia para a noite, não. É vendo todo dia, é acompanhando uma pessoa que enxerga isso todo dia, tá? E aí você vai ter mais confiança para ver o sinal e não ter pena e entrar. Entrar porque você já sabe qual é o tamanho do seu risco, você sabe que você esperou o momento certo para interagir com o preço, e aí é nesses pontos que a gente vai começar a enxergar essa estabilidade de sentir a emoção da raiva, a emoção do medo, a emoção da ansiedade e entender que isso aí é um negócio passageiro, que não tem problema. Logo, logo você vai ter outra oportunidade, tá bom? Então eu espero que, se você é um trader, tá, está precisando de uma palavra, se está precisando de alguma dica, a dica é espere as oportunidades aparecerem, porque elas vão aparecer, tá? As oportunidades elas vão aparecer e acreditem, tá? Nem toda oportunidade é muito boa, tá? Então, se aquela oportunidade está muito na cara, está muito evidente, você pode pensar duas vezes se vai ou não vai entrar nela, tá? Você pode pensar, não vou entrar nessa oportunidade, vou deixar ela passar. E se for uma armadilha, aí, meu amigo, você pode dobrar a sua posição, porque você sabe que ali foi uma armadilha e você vai conseguir capturar o movimento de baixa ou de alta completamente, tá? Vamos ver aqui as características da armadilha. Eu não sei como é o nome desses movimentos que vocês inventam cada nome, bicho, para isso aqui. Eu não sei, não dá para entender muito bem. Isso aqui para mim é uma característica compradora, tá? Então o mercado veio aqui, ó, fazer a tendência de alta, fez a perna corretiva e fez um rompimento, tá? Fez um rompimento dessa máxima e imediatamente ele negou, mostrando uma venda negativa. Para mim é o sinal de venda imediato. É para o cara olhar e vender sem medo, de olho fechado. Qual o alvo? Pelo menos fundos anteriores, porque é lá onde ele vai tentar dar o stop da galera, tá? Eu não faria compra. Não faria compra, até porque ele fez um fechamento abaixo da mínima, ele teve uma continuidade do movimento, mas se não me engano eu comprei aqui por conta da notícia, ou foi aqui por conta da notícia, tá? Aí o mercado simplesmente me executou, deu parcial, saí da operação e vida que segue. Isso só vai vir com o tempo, tá? Então eu vi aqui a oportunidade de fazer movimento, teve gente que vendeu aqui embaixo, foi estopado lá em cima, tá? Então aprendam a esperar as oportunidades, porque elas vão aparecer, tá? Elas vão aparecer para você. Principalmente se você opera armadilhas, assim como eu gosto de operar. Então aqui você não precisa ser um cara muito inteligente para entender que o rompimento não funciona, tá? É basicamente isso, tá? Tá vendo rompimento, tá vendo sinal de venda, vende na mínima, stop na máxima, não tem conversa, tá? Vamos ver outro exemplo? Rompimento,
sinal de venda, stop na máxima, sinal aqui, pega pelo menos 100% ou fundos anteriores, como foi esse caso, tá? Rompimento, deu sinal de venda, aqui falhou, tá? Aqui falhou, acontece. Mas deu um rompimento, deu sinal de venda, executou, foi estopado. Deu um sinal de venda novamente, aqui você executou para fundos anteriores, funcionou para a primeira parcial, para a segunda. Ou seja, tu pode ter até errado 2 vezes, mas errou pequenininho. As outras vezes, as 4 vezes aqui que aconteceram, todas deram certo. Então, você vai trabalhar com a estatística de que algumas vezes vai dar certo, algumas vezes vai estar errado. E você tem que ter fôlego para entrar em todas elas. Tá? Tem que ter fôlego. Espera acontecer. Vai aparecer a condição. Se você tomar stop, vai ser stop controlado. Você tem 3, 4 chances para tentar de novo. Então, não te alavanca no começo. Não bota a tua cara para levar tapa logo no começo da manhã. Tá? Começa por ali, devagarzinho, vamos ver quem é que vai aparecer, se a gente vai conseguir fazer alguma coisa. Conseguir uma gordurinha, mais para frente vai ter abertura do Dow Jones, abertura das ações, vai ter notícia do PMI, vai ter o Fed, vai ter o Jeremy Powell, vai ter um monte de gente falando, um monte de merda. Então você vai ter oportunidade de fazer o que você quiser mais para frente. Então as oportunidades boas vão aparecer durante essas informações. Abertura do mercado à vista, armadilhas depois, 11 horas da manhã, depois de 1 hora o mercado veio, subiu pra caramba. Aqui teve a notícia, aqui nós tivemos a abertura do Dow Jones bem aqui, ó, a gente teve a abertura do Dow Jones bem aqui. Então tudo isso foram construções, ó. O mercado deu grandes movimentos, tá? Bastou a pessoa esperar. Bastou apenas a pessoa esperar uma boa oportunidade para poder executar as suas próprias estratégias, tá bom? Então vamos recapitular. O que você tem que entender, talvez dentro do seu operacional, é tentar deixar de fora o FOMO, tá? Medo de ficar de fora. Não tenha isso, você não vai ficar de fora, tá? Deixa ele passar, ele vai voltar. O mercado já foi na perna de tendência, você vai pegar ele na perna de correção quando ele voltar para o preço, porque ele vai voltar, tá? Ele vai voltar para cá. Outra coisa, tenha convicção, tá? Tomara que esteja escrito certo. Tenha convicção nas suas operações. Aprenda a esperar. Faça suas análises. E quando aparecer o sinal, execute a sua estratégia. Não é para titubear, é para executar a estratégia. Tá tudo certinho? Tá dentro da tendência? Tá assim assado? Tá dentro da banda de bola? Tá fora da banda de bola? Tá batendo no suporte fulano de tal? Vai fazer o sinal? Vai dar a estrela cadente? Vai dar não sei o que? O Didi cruzou não sei para onde? Faça a operação. Não é para hesitar. Porque se está tudo dentro, se está tudo dançando conforme a música que você disse que ia tocar, faça. Tenha convicção. E aprenda a deixar o preço andar. Porque você não controla o preço, tá? Você não controla o preço. A única coisa que você controla são as suas atitudes, tá certo? E se vale a pena, tá? Você tenta anotar, né? Descrever as sensações que você está tendo. Não sei se está escrito certo, mas tenta descrever as sensações que você está tendo. Se é medo, se é ansiedade, se você está com medo de perder dinheiro, se você está com medo do preço não ir no seu alvo, anota e tenta entender o que está acontecendo com você. Porque esse medo aqui, ó, normalmente as pessoas têm medo de perder o dinheiro, né? Principalmente quando você tem uma ordem aqui, né? Você vai executar e aí você tem a tua ordem aqui, o teu stop aqui, e aí a tua ordem de saída está nesse ponto, aí às vezes você vê o preço andando contra você, e aí você diz assim, eu vou fechar a operação porque o mercado não está ainda a meu favor, botei o stop, ele vai já pegar, é melhor sair um pouco antes. O que eu tenho para falar para você é que quando você foi executar a estratégia, tá? Essa estratégia aqui, você estava sóbrio. No momento que você foi executar essa estratégia, você fez uma análise. Então você não estava sob efeito das emoções. Você fez análise, vou comprar assim, se aparecer esse sinal, se aparecer tal coisa, então vou fazer esse sinal. E você disse, se chegar aqui eu vou estopar. Então, enquanto não bater o teu stop, você está no jogo. Às vezes o preço ele só vai fazer um pullback e logo em seguida ele rompe falso aqui e vai dar o teu alvo, tá? Quantas vezes isso já não aconteceu com você, tá? Isso é normal com o mercado, tá?
Então aprenda a partir do momento que você entrou numa operação, você não deve mexer muito nela, tá? Porque aí você pega, vende, troca, vai, não, agora ele vai cair, aí tu vendeu, o preço sobe, não, agora eu vou comprar. Então você já pagou um pedágio ali, entendeu? Você entrou certo, mas você mudou de ideia. Se você tiver errado, vai dar o teu stop, vai estar dentro do gerenciamento que você tinha dito que você ia seguir, tá? Então aprenda a descrever essas emoções que você estava sentindo, tá? Se são emoções negativas, se é aquela ideia de, poxa, mas não vai dar certo, é porque eu não sei fazer, não sei o quê. Não pense dessa forma, porque você vai acabar largando a análise. Você vai acabar desacreditando no que você está fazendo. E lembra, a gente não controla o preço, tá? Isso aqui a gente não controla. A gente só controla o que a gente vai fazer. E aí você vai começar a lidar com o medo, com a insegurança, com a dúvida. E você vai saber que quando você executar a estratégia, você não vai mexer nela e vai deixar ela andar. E aí, se pegou a tua parcial, aí são outros 500, né? Você sobe o teu stop para cá, ou então você bota num fundo prévio, ou então você estica um pouco mais o teu alvo, aí é outros 500. É outro papo, tá? Outra coisa, aprender que após uma operação, espere dispersar, tá? Você espera as suas emoções se dispersarem. Não sei se está escrito certo também, mas essa é uma coisa interessante, porque você acabou de entrar numa operação, você acabou de sair positivo dela ou negativo, e logo em seguida você quer executar outra operação, você está contaminado com a euforia da operação que você fez, tá? É a mesma coisa do FOMO. Você está contaminado porque você acertou, porque você é o pica e o mercado está indo lá e você não aceitou, você está contaminado de emoções. Para, dá uma respirada, vai tomar uma água, vê se não vai aparecer outra armadilha, vê se o mercado de repente não vai fazer outro movimento. Você não sabe, você está contaminado, você acha que é o cara porque você acertou a operação. Deixa rolar, deixa passar a operação, fica de fora dessa. Vai aparecer outra oportunidade, tá? Esse negócio de inverter mão é um negócio para quem já está há um tempo e já tem um pouco mais de confiança no que está fazendo, tá? Você não precisa disso, porque você não precisa tomar risco à toa, tá? Você não precisa tomar risco à toa. Você está ali para fazer um dinheiro, você está ali para acertar um trade. Acerte aquele ponto, faça sua análise, beleza. Sabe por quê? Porque se você errar, você vai ficar desacreditado da sua análise. Então, a melhor coisa que você faz depois de ter acertado um trade pica é você ficar de fora. Tá? Você bateu sua meta, 80% da meta, 90%, então tá bom. Vou deixar aqui, quem sabe mais tarde aparece. Pode ser que eu tenha feito metade da meta agora pelo horário da manhã. E ainda vai ter a abertura das ações, a abertura do Dow Jones. Eu vou lá às 8h30 da manhã ficar tentando interagir com o mercado lento pra caramba. Não precisa. Não precisa se expor desnecessariamente. Tá? Entenda que você acabou de passar por uma operação e você está com as suas emoções à flor da pele. Então deixa passar. Espera uma outra oportunidade, porque elas vão aparecer e com certeza vão ser oportunidades melhores, tá? Então, se eu tinha alguma dica, eu acho que já tem 38 minutos aqui, vocês já devem estar de saco cheio de me ouvir falar, mas eu espero que isso tenha trazido para vocês a noção de como eu enxergo o mercado e como eu opero aqui, tá? Porque assim, todo mundo vai desenvolver sua técnica, tá? Eu não faço questão de que você diga que a minha técnica é melhor que a sua, ou que a sua é melhor que a minha, ou meus indicadores, ou alguma coisa. Não importa, tá? Não importa. Todo mundo vai operar de uma forma diferente. Eu conheço gente que opera muito bem somente leitura de candles, eu conheço pessoas que operam muito bem somente banda de Bollinger, conheço pessoas que operam tape reading, não tem problema. Essas características elas servem para todos os métodos de execução de estratégia. Se você está lendo tape reading, o FOMO também vai trazer para você resultados ruins, tá? Se você ficar com medo de ficar de fora só porque o Bradesco está comprando, fulano de tal está comprando, tal, você quer pegar seu meio ponto, seu um ponto ali, você entra no mercado, não anda, simplesmente não anda e volta, tá? Então, aprenda a identificar as melhores estratégias, as melhores análises que você vai utilizar para poder executar suas estratégias e ter resultados bacanas, tá? Então,
Você fez uma operação muito boa, fica de fora dela, fica de fora da próxima, tá? Deixa a próxima passar, não tem problema. Você tá ali para fazer aquele dinheiro, tá? Tenta descrever as emoções que você está sentindo, tenta identificar onde é que tu tá falhando, tu tá fazendo overtrade, tá? Então espero que isso tenha ajudado vocês a clarear um pouquinho a ideia de como é a vida de um operador assim que tem algum tipo de resultado, tá certo? Eu espero que isso traga para vocês um pouco mais de clareza no que vocês estão procurando e a gente pode se encontrar numa próxima, tá certo, galera? Não se esqueçam, se você ainda não é inscrito no canal, dá um likezinho pra gente, é importante. Faça algum comentário, qualquer dúvida eu vou auxiliar você. E um vídeo um pouquinho diferente, né? Falando um pouco mais sobre o lado do gerenciamento de risco, da gestão das emoções, mas eu acredito que é igualmente importante, tá? Na semana do dia 22 ao dia 26, nós estaremos fazendo uma sequência de eventos online explicando detalhadamente o passo a passo de como a gente faz essas operações, com as nossas operações gravadas, tá? Então eu espero trazer para vocês esse ouro assim que foram os 4, 5 anos mais ou menos que eu acabei desenvolvendo isso. Não desenvolvi sozinho, tá? Eu tive contato com outros traders, outras pessoas também muito iluminadas que passaram essa informação para mim e eu tô passando para vocês e eu espero que não fique somente em vocês, compartilhe com seus amigos e a gente se vê aí na semana do dia 22 ao dia 25, tá certo? Vamos dominar o preço, vamos pegar o movimento todo, galera. Então até a próxima.